Levantamento mostra que aumentou em 92% os ataques hackers contra pequenas empresas. Saiba como se proteger. Depois da correria para as compras de Natal, lojas continuam movimentadas, mas desta vez para a troca de presentes. Entenda quais são os direitos do consumidor. E a Pane, que fez o avião do cantor Zé Vaqueiro pousar logo após a decolagem. Fique com a gente. Nós começamos com o levantamento do grupo britânico NCC, que mostra que os ataques hackers contra pequenas empresas cresceram 92,7% em 2021, na comparação com o ano anterior. Após o ataque, a empresa perde o acesso a dados e documentos e geralmente só consegue retomar com o pagamento de um resgate, na maioria das vezes feito em criptomoeda, para não deixar rastro. Para a gente entender mais sobre esse assunto, nós convidamos o Thiago Cabral, especialista em segurança digital. Thiago, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Qual que é a principal porta de entrada aí para esses ataques acontecerem, que geralmente as pessoas fazem de errado para a segurança ficar ali, né, muitas vezes boa tarde, pessoal. instável? É um prazer estar falando aqui com vocês. Então, na verdade, as pequenas empresas realmente estão sendo alvos de ataque cibernético e um dos principais motivos disso é justamente a falta de investimento que às vezes essas empresas fazem na área de tecnologia, na parte de infraestrutura, para garantir a proteção dos seus dados, né? Hoje a gente sabe que qualquer empresa, qualquer negócio, as informações, os dados são essenciais para a empresa poder sobreviver, para a empresa crescer no mercado, né? Hoje, todos os principais sistemas que as empresas utilizam armazenam um volume de dados gigantesco, tanto dados sigilosos, confidenciais da empresa, dados bancários, às vezes, e dados pessoais privados dos seus próprios clientes, dos seus próprios colaboradores. E justamente por essa falta de investimento em tecnologia, em segurança da informação, fica uma tarefa fácil, às vezes, para um hacker conseguir invadir essas empresas, conseguir fazer algum tipo de ataque direcionado, né? E roubar informações, roubar dados que possam monetizar e gerar retorno financeiro aí para o hacker. Agora, Thiago, de que modo esses dados podem ser positivos aí para quem rouba, né? Para o hacker? Como é que ele usa isso em relação à troca para pedir, por exemplo, um resgate? Exato, existem diversos tipos de ataque, tá? Um deles que mais tem crescido aí nos últimos anos, para você ter uma noção, ele cresceu 37% do ano de 2021 para o ano de 2022, e o Brasil, de quarto lugar a nível mundial, se tornou o segundo, né? De acordo com uma pesquisa realizada aí por um grande fabricante de tecnologia. Hoje o Brasil é o segundo país, ele passou a China, só está atrás dos Estados Unidos como o país que mais recebe esse tipo de ataque. É o ataque chamado ransomware, que, né, na área técnica aí o pessoal conhece como sequestro de dados, que é justamente um tipo de vírus que ele contamina o seu ambiente, contamina a sua empresa, e ele se espalha dentro da sua organização. Então, ele se espalha, às vezes ele contamina uma única máquina de um usuário, de um funcionário, né, que baixou fez um download incorreto, abriu um e-mail que não deveria abrir, e ele se espalha dentro da rede da empresa, conectando, justamente contaminando ali os servidores, o banco de dados da empresa, o RP, o CRM. E o que ele faz? Ele criptografa as informações, deixando elas inacessíveis, e ele pede um resgate em criptomoeda, que aí não tem rastreio, né? Você não vai saber quem que foi que recebeu aquele valor, aquele dinheiro. E ele pede um resgate para poder devolver as suas informações, para você voltar a ter acesso a essas informações. Essa é uma das formas que os hackers conseguem monetizar com esses tipos de ataques, tá? Mas existem diversas outras. Hoje é muito comum você ver, né? Toda semana sai um grande escândalo aí de vazamento de dados, e muitas vezes os hackers também conseguem acessar indevidamente a rede da empresa, explorando algum tipo de vulnerabilidade dos seus sistemas, e eles roubam essas informações e às vezes entram em contato diretamente mesmo, mandando um e-mail, justamente pedindo um resgate, pedindo um valor para garantir, para não vazar essas informações para o mercado, não expor a empresa para o mercado. E existem outras formas também que os hackers conseguem monetizar com esse tipo de ataque. Thiago, agora eu queria reforçar o seguinte, né? Como é que essas empresas elas podem se proteger desses ataques? Porque a gente, por exemplo, né, enquanto consumidor, às vezes está ali no WhatsApp, recebe uma mensagem de uma pessoa desconhecida, às vezes número até fora do Brasil, e está lá na mensagem, uma proposta de emprego, clique aqui para ter mais informações. Geralmente esse também é o caminho para as empresas? São e-mails ou são links suspeitos? Como é que as empresas podem detectar e evitar ser vítima de um ataque hacker?
Sim, esse é uma outra técnica, tá? Que também é bastante utilizada, que também está tendo um crescimento grande aí de volume, que ele é muito utilizado para pessoas físicas, mas também, como você mesmo disse, ele também é utilizado para empresas, que é chamado phishing, né? Esse tipo de ataque, ele é como se fosse uma isca, ele vem de phishing do inglês, de pescar, né? Então ele joga uma isca para o usuário, para a empresa, né? Justamente para ela ser enganada. Normalmente eles usam um argumento que está de acordo com uma tendência do mercado. Então, por exemplo, agora recentemente, né, a gente acabou de passar o Natal, então uma promoção de Natal de algo que você gostaria de comprar com um desconto muito agressivo, fora do tradicional aí de mercado, e pedindo informações, pedindo dados financeiros para realizar o golpe. Infelizmente, né, o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Isso é muito comum hoje. Você recebe isso via WhatsApp, você recebe isso via SMS, você recebe isso por e-mail. Tem várias formas que os atacantes, os hackers, eles tentam lesar, né, as pessoas de boa fé aí, utilizando diversas formas aí para conseguir enganar as pessoas. E as empresas não estão isentas disso, né? A gente, como pessoa física, a gente tem que se preocupar. Por isso, né, prestem atenção, desconfiem dessas coisas, né? Qualquer coisa que peça dados pessoais seus, que peça seus dados bancários, alguma coisa do tipo, não forneça essas informações, a não ser que você tenha certeza que está indo para a pessoa correta. As empresas acabam também sendo lesadas por isso. Isso é algo que não é todo mundo que sabe. Existem diversos exemplos, né? Um deles, por exemplo, existem empresas que recebem boletos do fornecedor, só que com o mesmo padrão do boleto, com os mesmos nomes, com as mesmas informações, só que para outro banco, para outra conta. E o hacker, ele rouba dados, rouba as informações para saber exatamente quanto que você paga para determinado fornecedor. Por exemplo, um fornecedor de materiais de limpeza. Aí todo mês você recebe aquele boleto com vencimento para 10 dias no valor X. Aí ele copia um boleto idêntico àquele e envia para você, só que indo para outro banco. E aí você, se a empresa não tomar cuidado, e infelizmente, né, eu como prestador de serviço, especialista, consultor na área de segurança, eu já vi muitas empresas caírem nesse golpe e eles acabam pagando o boleto incorreto e o dinheiro acaba sendo desviado para o hacker. Então esse é um dos tipos de golpe que a empresa também está sujeita a acabar caindo. Como se proteger disso, Thiago? Porque o antivírus, ele ainda resolve, né? Porque enquanto consumidor, pelo menos no passado, a gente tinha ali o antivírus na máquina e quando você acessava um site que ele considerava inseguro, vinha até um alerta, né? Uma mensagem de que aquele site não era seguro, era melhor você não acessar mais, ou você fazia um download, por exemplo, e o antivírus também te alertava sobre os riscos. Ainda funciona dessa forma ou quando a gente fala de empresa, é uma questão um pouco mais elaborada, mais complexa essa segurança? Perfeito. O antivírus é importantíssimo, tá? Mas como você mesmo disse, é uma questão um pouquinho mais complexa, né? A gente não pode simplesmente usar as mesmas medidas que a gente usa como pessoa física com uma empresa, pessoa jurídica, justamente pelo volume de dados que você armazena. Não é só os seus dados pessoais ali, tá os dados dos seus funcionários, tá os dados dos seus clientes. Então, o nível de preocupação, o nível de rigorosidade em cima da área de segurança da informação tem que ser muito maior. Então, aquele antivírus que você usa na sua casa, se você colocar numa empresa, não é o suficiente. Existem sim ferramentas corporativas de antivírus, que obviamente o custo vai ser maior, a empresa vai ter que investir para ter esse nível de segurança, que te ajudam a ter um nível maior de proteção. Mas o antivírus sozinho não é o suficiente, tá? Na verdade, é um conjunto de medidas de segurança que você deve tomar justamente para tentar barrar esse tipo de ataque e garantir a segurança da sua empresa. Dentre elas, vem medidas técnicas que o antivírus se inclui dentro delas. Entre outra, também, principal ferramenta é o firewall. Ter um firewall corporativo de mercado, ter um antivírus, ter um anti-spam, né, para não receber por e-mail esses ataques phishing que eu comentei. Então, tem algumas soluções básicas, essenciais que as empresas devem ter, independente do porte, tá? Uma empresa, mesmo que seja de pequeno porte, ela já precisa ter esses recursos mínimos de segurança. Mas não é só isso, né? A gente costuma brincar aqui como especialista em segurança, né, o pessoal da área, que o principal vulnerabilidade da empresa não é, às vezes, o antivírus, não é a máquina, não é o servidor, é o próprio usuário, né? Os próprios funcionários da empresa, que, como você mesmo disse, acaba clicando no link errado, acaba baixando, fazendo um download de um torrent ali que não deveria. Então, é muito importante você ter uma política de segurança da informação adequada dentro da sua empresa, orientando o que o seu usuário, o que o seu funcionário, ele pode ou não pode fazer. E, além da política, não adianta você só escrever lá e mandar, né? Você tem que dar um treinamento para os seus
colaboradores, um treinamento de conscientização da importância de você manter os dados devidamente protegidos. E aí, né, para justamente orientar em medidas como, por exemplo, não colocar senhas fáceis, né? O cara coloca a data de aniversário da filha dele como senha. A gente sabe que essas senhas são facilmente quebradas. Então, assim, a política de segurança da informação da empresa que vai orientar o colaborador e a partir de um treinamento que ele vai entender a importância dos dados, de proteger os dados e o que ele deve fazer. Então, colocar senhas complexas, ter uma troca de senha de forma periódica, não passar, por exemplo, informações de contrato do seu cliente por um WhatsApp. Existem meios para isso, né? O e-mail corporativo da empresa. Diversas outras dicas de conscientização que são importantes os funcionários terem essa ciência, terem essa noção, mas a obrigação de passar esse conhecimento vem da alto escalão, vem da alta diretoria, vem dos responsáveis pela empresa.